Algumas pessoas marcam a nossa vida de um jeito tão profundo que, mesmo anos depois, continuam fazendo diferença na forma com que a gente pensa, com que a gente age, com que a gente vê o mundo de um modo geral. Hoje eu quero falar sobre literatura, sobre influência e sobre a vida intelectual de um modo geral, a partir de uma pessoa que teve um grande impacto na minha vida nesses três temas que eu comentei, que é o professor Emanuel Santiago. Ele foi meu professor durante 4 anos e nos últimos anos ele era companheiro de trabalho, porque eu fui trabalhar na escola em que eu estudei, né, no instituto, enfim, e eu tive esse privilégio de ter tido aulas com ele. E se hoje a literatura faz parte do meu dia a dia, da minha rotina, isso passa inevitavelmente pela influência que o Emanuel teve na minha formação. O Emanuel foi um professor, tradutor, poeta, ele também foi um doutor, inclusive fez um pós-doutorado, e dedicou grande parte da sua vida, do seu tempo, à palavra. Ele vivia realmente a literatura além do currículo, além de ser um doutor, de fazer sonetos, traduções de sonetos de Shakespeare e de publicar também alguns livros. O engraçado é que esse meu interesse por literatura ele veio na vida adulta. E durante todo o ensino médio eu tive as aulas de literatura, mas era daquele modelo mais tradicional, focado em vestibular. Não era uma coisa que vinha do professor, mas que vinha de mim, então eu pensava muito no que era prático e no que era realmente necessário e, de certa forma, útil, né, pro meu momento. E naquele momento específico eu focava no que era importante pro Enem e pros vestibulares de modo geral, porque eu tinha muita vontade de ser aprovado. Eu acho que, como muitos adolescentes, passam por essa fase. Então, muitas vezes eu lia partes dos livros, ou pesquisava resumos, enfim, mas não tinha esse interesse e não desenvolvi uma leitura completa muitas vezes. Mas depois, já na minha fase adulta, eu comecei a me interessar muito por leitura, principalmente para refletir. E eu acho que o interessante da literatura é ver as coisas por um olhar alheio, assim. Então, me colocar realmente no lugar de alguém. Quando você está lendo um personagem, o personagem principal, e você se sente no lugar dele, você passa por momentos de tensão junto com ele, por momentos de alegria. Muitas vezes, inclusive eu choro muitas vezes lendo, porque sinto a tristeza também da personagem, dos personagens de modo geral. E foi nesse processo que eu encontrei algo muito interessante. Muitas vezes eu estava lendo, sentindo tudo que eu falei, e eu ouvi uma voz assim no fundo da minha cabeça falando já sobre aquele tema. Então, muitas vezes, quando eu ia ler um clássico de literatura, aquilo não era novidade para mim. E tinha uma razão específica para isso. Eu realmente já tinha ouvido sobre aquilo, já tinha estudado aquilo, em sala de aula, no ensino médio, com o Emanuel. Então, boa parte do que eu via como métrica, como cultura, como contexto histórico, tudo isso eu já tinha uma referência, uma base, justamente desse momento de estudo, em que a minha referência era, propriamente dito, o Emanuel Santiago. Eu já falei disso, acho que vai ficar repetitivo. E olhando com viés educacional, acho que um ponto muito importante que eu aprendi com essa experiência é que a educação muitas vezes não transforma imediatamente as pessoas. O conhecimento muitas vezes permanece dentro de nós por muitos anos em silêncio, até o momento que a gente consegue realmente compreendê-lo e aplicá-lo, né? Isso inclusive é um sinal do que é um grande professor. Sua influência continua agindo mesmo quando a aula terminou há muito tempo. Há alguns meses eu escrevi um poema e eu refleti bastante sobre o texto que eu estava escrevendo e enviei para algumas pessoas mais próximas para aprimorar o eu lírico, para entender melhor as métricas e inclusive deixar um texto mais fluido. Enfim, estudei bastante sobre o que eu estava fazendo, revisei bastante, até que depois de alguns meses de desenvolvimento, eu decidi finalmente enviar para o Emanuel. Mas de certa forma foi um pouco tarde demais. Eu enviei justamente na semana em que ele tinha sido internado. E essa experiência de não ter tido uma resposta dele e não saber se ele viu realmente, leu esse texto que eu escrevi, me fez lembrar de dois conceitos muito importantes para a literatura também. O primeiro é o memento mori. É uma expressão em latim que significa basicamente lembre-se que você é mortal. Mas apesar de sombria num primeiro momento, essa ideia não tem nada de pessimista. Ela serve como um lembrete radical, abrupto, da preciosidade do tempo. Um chamado à consciência de que a nossa existência é finita e justamente por isso ela é valiosa. O segundo conceito é o carpe diem, ou aproveite o dia. E aqui também existe um mal entendido bem comum. Muitas pessoas acham que significa viver intensamente
sem pensar nas consequências, sem pensar no amanhã, nos resultados do que a gente está plantando agora. Mas a verdade é que Carpe Diem significa agir enquanto é tempo, fazer enquanto você tem disponibilidade para isso. Dizer o que é preciso enquanto você pode realmente ser ouvido. Amar enquanto há tempo. E talvez o verdadeiro significado e a intenção de refletir sobre a morte é justamente pensar em como viver melhor, como aproveitar melhor esse tempo que nós temos enquanto nós estamos vivendo. E acho que a literatura, ela entende isso muito bem, ela mostra isso pra gente de uma forma muito clara. É por isso que esse tema ele vem à tona em muitos poemas, muitas tragédias, comédias, inclusive filmes, enfim. E muitas vezes um livro clássico é justamente aquele que é um pouco atemporal, que fala sobre temas que permeiam a nossa existência independente do contexto histórico. Também tem uma obra que eu gosto muito que fala sobre esse termo, que é a Sociedade dos Poetas Mortos. Essas grandes obras nos lembram de forma repetida uma coisa que a gente sempre pensa em esquecer. O tempo passa, e ele passa rápido. Mas ao longo da minha jornada em busca dessa intelectualidade, algumas outras pessoas também se destacam, outras referências que eu tenho para mim. E uma delas é o professor Rodrigo Leão. Ele é um produtor de conteúdo focado em literatura, que fala a opinião dele sem medo dos comentários, dos haters. E ele também me estimulou bastante, mesmo sem saber, a gravar esse vídeo refletindo essas questões com vocês. No fim das contas, esse vídeo existe porque muitas pessoas mudam a nossa vida não pelo que elas fazem, produzem, publicam, mas principalmente pelo que elas nos ensinam a fazer e a entender. Pela maneira que nos ensinam a pensar. Pela forma que ampliam o nosso horizonte de oportunidades. E pela maneira que nos explicam, nos apresentam o que é belo. E acredito que a forma mais bonita de honrar um autor é continuar a sua obra, mesmo que a nossa própria maneira. Continuar lendo, escrevendo, pensando. Continuar falando sobre literatura, mas principalmente humanidade, com uma verdadeira paixão. Para encerrar esse vídeo, eu quero declamar um poema do professor Emanuel, como uma forma de despedida e agradecimento por tudo que ele foi, não só para mim, mas para tantas pessoas que se inspiram e que foram impactadas por ele. Bem já dizia o sábio Salomão, é vaidade, vaidade das vaidades, tudo que ao peito humano persuade, a tanto esforço inútil, nulo e vão. Pois que de teu suor não restarão os frutos nem o pó, sequer saudade. Tudo se perde, tão logo se evade, deixa para trás uma atroz lição. Nada fica, nem fama nem dinheiro, nem há no mundo inteiro o que persista. Os últimos igualam-se aos primeiros. Anulam-se as derrotas e as conquistas, que nesta vida é tudo passageiro, exceto o cobrador e o motorista. Muito obrigado por tudo, professor.